Bom dia, pessoal. Eu sou a Aline, sou doutoranda aqui do PPGLA e eu vou apresentar hoje para vocês o trabalho realizado no contexto do projeto CNJ Acadêmico, que é coordenado pela professora Rovi Schisman, que está aqui presente. Também fazem parte desse projeto a Bruna Colares Rodrigues, que é bolsista de iniciação científica, e o Fernando Amâncio Rodrigues, que recentemente defendeu a sua dissertação de mestrado aqui no PPGLA. Então, o título do trabalho é Semântica de Frames e Direito Processual Penal, descrevendo cenários jurídicos. Pode passar para mim, por favor. Bem, contextualizando brevemente o projeto, vocês têm as telas aqui em tamanho menor, né? O projeto CNJ se iniciou em 2010, através de um edital que foi publicado em parceria com a CAPES, entre a CAPES e o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Ele teve uma primeira fase mais voltada à interface com a computação, em que foram desenvolvidas ferramentas de sistema voltadas a sistemas de recuperação da informação jurídica, ou seja, trabalhou-se como é que a semântica poderia aprimorar sistemas de recuperação da informação, sistemas de busca, para que as próprias ferramentas jurídicas pudessem funcionar melhor a partir de estudos semânticos. Então, tinha uma interface com a computação muito mais forte. Depois, o projeto partiu para uma segunda fase, mais voltada à divulgação jurídica, e nessa fase nós temos como público-alvo estudantes de direito, estudantes que estejam adentrando a área do direito e que ainda não estejam familiarizados com essa área, né? Considerando que o direito tem essa linguagem extremamente hermética, é muito difícil compreender. Então, para um estudante que está adentrando a área, é realmente complicado se apropriar dos termos jurídicos, e é por isso que nós descrevemos a linguagem jurídica do ponto de vista de divulgação e temos como aporte teórico a semântica de frames. Vamos lá, então. A teoria que nós utilizamos nesse projeto é a semântica de frames, muitos de vocês já conhecem, já ouviram falar. Nós consideramos os frames, então, como modelos complexos de organização do conhecimento partilhado socioculturalmente, ou seja, são enquadres que são fundamentados na nossa cognição e também na nossa cultura, que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Um exemplo que é trazido, por exemplo, por Minsky, num artigo de 74, diz respeito a uma festa de aniversário infantil. Todos nós temos um frame de festa de aniversário infantil de acordo com a nossa cultura. Então, nós temos uma certa estrutura de expectativa quando nós somos convidados a comparecer a uma festa de aniversário desse tipo. Nós vamos ter uma expectativa em relação à decoração, em relação à música, em relação ao tipo de presente que nós vamos comprar e em relação ao horário em que essa festa vai ocorrer. Então, tudo isso é adquirido e é compartilhado ao longo da vida, considerando que nós temos uma cognição que vai se apropriando dessa realidade e considerando que nós vamos sempre partilhando essas estruturas e nos apropriando delas, né? Quando nós adentramos a área acadêmica, nós nos apropriamos de frames acadêmicos, nós aprendemos como é uma comunicação em um simpósio, por exemplo. Esse é um frame. Nós nos apropriamos do frame de aula também, né? E também podemos mudá-lo ao longo da vida, porque os frames são estruturas estáveis, mas não são estáticas. A gente vai modificando também, porque a sociedade também vai mudando. E isso também acontece no direito. Então, a organização sociocognitiva dessas estruturas se expressa na linguagem, como eu mostro no exemplo a seguir de um frame do direito, que é um frame de julgamento, né? Se nós pensarmos no julgamento no âmbito do direito processual penal, nós temos certos participantes desse frame, que seriam o juiz, o réu, há uma punição e há uma infração. Então, esses são elementos do frame. E eles, alguns deles ou todos ao mesmo tempo, emergem na linguagem jurídica em frases como condena o réu a pena de 19 anos pelo crime de homicídio qualificado. Ali nós temos o réu, temos a punição lexicalizada, temos o evocador de frame, que é condenar, e temos a infração. Então, a semântica de frames postula que, para entendermos uma palavra, nesse caso um evocador de frame condenar, é preciso entender o frame que está em jogo, é preciso entender que há determinados participantes e elementos que constituem esse frame, e nós nos apropriamos de frames como esse quando adentramos uma área especializada, conforme vamos interagindo também nesse domínio especializado.
Essas são telas do nosso mock-up, né, que é um site que nós estamos construindo, um portal de divulgação jurídica, então nós chamamos de mock-up o site ainda em construção, quando nós ainda estamos elaborando as abas e definindo como o conteúdo vai ser disponibilizado para esse estudante da área do direito. Então, quanto à nossa metodologia, nós partimos de 2 corpora diferentes. O primeiro deles é o corpus de apoio, que é um corpus que nós não processamos, né, numa ferramenta de computador. Inicialmente, ele era utilizado mais para um estudo qualitativo do direito, então, doutrinas, por exemplo, nós temos um conjunto de doutrinas que nós utilizamos para estudar, de fato, a área jurídica, porque para entender frames jurídicos é preciso entender minimamente essa área, como ela funciona, qual é essa dinâmica. E claro que o Fernando Amâncio, que defendeu a sua dissertação recentemente, também tem um papel fundamental, porque ele tem uma dupla formação. Ele é advogado, ele é professor de direito e também é mestre em linguística aplicada. Então, essa interação é fundamental. Esse corpus de apoio é composto por textos teóricos, então, doutrinas e manuais jurídicos. A área do direito tem muitos manuais voltados aos alunos do direito, então, facilitam bastante o nosso trabalho. Nós também temos um corpus de estudo, que é processável por uma ferramenta de corpus. Ele é usado para comprovação de frames e unidades lexicais evocadoras, nas palavras que evocam os frames, e ele é composto por acórdãos do TRF4. Os acórdãos são aquelas decisões em segunda instância, quando já houve uma sentença, então existe um recurso, e aí, a partir desse recurso, existe o acórdão publicado. E são essas as decisões que a gente utiliza no nosso corpus de estudo. Quanto à etapa com corpus de apoio, então, como é que nós procedemos com o trabalho? Nós fazemos um estudo do domínio e criamos mapas conceituais que mostram a dinâmica desse domínio. Nesse caso, o nosso foco é o direito processual penal. Confirmamos essa descrição com o auxílio de um especialista da área do direito. Sistematizamos esses frames e as suas relações previamente ao estudo do corpus, a partir da ferramenta de corpus. E aí fazemos o levantamento de possíveis unidades lexicais que evocam os frames jurídicos. Esses são os nossos mapas conceituais. Eles são bem maiores, então é por isso que não aparecem tão bem. Não. Aqui nós temos as 5 fases, ainda há uma 6ª fase que nós estamos construindo, que é a fase executória, de execução da pena, né? Então, no direito processual penal, nós temos as seguintes fases, né? A fase investigatória, a fase acusatória, a fase probatória, a fase decisória, a fase recursal, posteriormente a fase executória. E eu destaco também que, considerando a semântica de frames e a importância de nós entendermos essa dinâmica de eventos, nós incluímos essa primeira fase, que é uma fase não propriamente do direito penal. A fase investigatória diz muito mais respeito ao trabalho da polícia, né, quando ainda está fazendo a investigação do crime, não é? Então, não é propriamente o direito penal, mas para nós entendermos como é que acontece uma denúncia, é preciso compreender essa dinâmica do trabalho da polícia, da investigação policial. Então, por isso, nós agregamos essa fase investigatória, que diz respeito a todo aquele período em que há supostamente um crime, a investigação do crime. Então, há um relatório do delegado, depois que existe a investigação, e aí o delegado envia esse relatório ao Ministério Público, para então o Ministério Público decidir se vai oferecer denúncia ou não, considerando esse processo penal mais prototípico, né, que é o processo com o qual nós trabalhamos. Aí existem outros tipos de processos, que são as exceções à regra, não é? Mas nós partimos sempre de um processo penal comum ordinário, como se diz, para fazermos a descrição desses eventos. Trouxe um exemplo, então, agora uma imagem maior do mapa da fase acusatória, que é um super frame, como nós chamamos, ou seja, um grande frame que engloba diversos frames menores. Existem relações entre esses frames, que é um conceito bastante importante da semântica de frames, não é? Por exemplo, a fase acusatória inicia-se com o oferecimento de denúncia, ela pode incluir o aditamento, pode gerar rejeição de denúncia ou recebimento de denúncia.
Então, essas relações no direito penal são bastante importantes e as relações de possibilidade e dependência acontecem muito, né? Porque tudo pode ou não acontecer, um evento depende ou não de outro, né? Quando nós descrevemos os esportes, né, outro domínio era muito mais fácil, né? Porque as possibilidades não eram tantas assim. Já no direito é muito mais complexa essa dinâmica, então há muitas relações de possibilidade. Então, aqui para ilustrar o nosso procedimento metodológico, vamos considerar o frame oferecimento de denúncia. Depois que nós descrevemos esse frame, nós fazemos um levantamento de possíveis evocadores desse frame, no caso, denunciar e denúncia, por exemplo. A partir disso, nós temos um material para consultar no nosso corpus de estudo, para verificar como é que essas unidades lexicais se comportam e se existem outros evocadores que são presentes no corpus, que são frequentes. Então, a partir disso, nós partimos para o corpus de estudo, nós fazemos a busca desses termos previamente alinhados, por exemplo, denunciar, denúncia, extraímos as concordâncias e exploramos as combinatórias com essa palavra, né? E aí consolidamos a nossa lista de unidades lexicais de palavras de acordo com os dados que nós analisamos. A ferramenta que nós utilizamos é o Sketch Engine, é uma ferramenta de corpus online. Ela permite o uso gratuito por 30 dias, depois disso é preciso adquirir uma licença. Ela é a ferramenta mais completa que nós temos hoje para a criação de recursos lexicográficos, porque ela é online e ela permite a compilação do corpus, ou seja, a gente pode upar o corpus na ferramenta e depois consultá-lo, né? Existem outras ferramentas que são mais simples, a gente tem que construir o nosso próprio corpus e aí usar os nossos arquivos, né? E já no Sketch Engine não, a gente upa todos os arquivos lá e consegue fazer uma pesquisa rápida. E existem vários recursos também na ferramenta bastante interessantes para o nosso trabalho. Esse é um exemplo abaixo, para quem não está muito familiarizado com as ferramentas de corpus, né, é o que nós chamamos de linhas de concordância. Não é? A palavra que nós buscamos, como é o caso de condenar, condenado, fica ao meio, que é a palavra nó, a palavra em destaque, e aí nós podemos observar como é que ela se comporta nesse corpus, quais são as combinatórias que ocorrem com essa palavra. Aqui trago um exemplo da palavra denúncia, quando nós buscamos essa palavra na WordSketch, que é uma ferramenta que mostra as combinatórias, né, que ocorrem com essa palavra. Por exemplo, denúncia, como a gente vê no primeiro quadrinho, se combina bastante com oferecer denúncia, né? Então, essa é uma colocação importante, esse é um evocador do frame oferecimento de denúncia, que nós conseguimos depreender do corpus, é a combinação oferecer denúncia, não somente denúncia e denunciar. Então, a partir disso, nós sistematizamos o frame, nesse caso, o frame oferecimento de denúncia, que faz parte do superframe fase acusatória. O evocador mais frequente, de acordo com o corpus, é oferecer denúncia, e os elementos de frame são o denunciante, geralmente é o Ministério Público, o réu, que é o alvo da denúncia, e o delito praticado, que é o motivo da denúncia, né, a infração. E esses elementos de frame se lexicalizam em frases do corpus como: o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o nome do réu pela prática do delito previsto no artigo 334 do Código Penal. Trazendo também a questão dos mapas conceituais, na nossa ferramenta, no nosso portal de divulgação jurídica, nós também vamos indicar quais são as relações entre esses frames. Então, eu tenho um pedacinho do mapa conceitual logo abaixo, né, refletindo a relação que existe entre os frames recebimento de denúncia e rejeição de denúncia. Pode passar para frente aqui. Vou acelerar um pouquinho para não passar do tempo. Indo para as considerações, eu havia trazido algumas exceções à regra, mas o mais importante é esclarecer como é a nossa metodologia, não é? Depois nós podemos discutir mais detalhes do trabalho. Considerações finais, então. A organização do domínio jurídico por meio da semântica de frames, conforme nós temos visto ao longo desse trabalho, permite a extração sistemática do léxico que caracteriza o direito processual penal. Como nós estamos verificando a partir do uso de corpora, né, o uso de 2 diferentes tipos de corpora, de apoio e de estudo,
favorece uma relação simbiótica entre as contrapartes quali e quantitativa do trabalho, não é? Nós não partimos só dos dados quantitativos, mas nós temos essa contraparte qualitativa, que é do corpus de apoio, e, por vezes, a necessidade de buscas alternadas em ambos os corpora. E as etapas futuras do projeto, então, são a consolidação da estrutura de acesso do site, que está em construção, e a finalização da descrição das glosas e da confirmação dos evocadores de frames. Obrigada. Bom dia, eu sou Silvana de Leon, eu sou aluna do doutorado, estou iniciando o 2º ano, eu sou orientanda da professora Kátia, e o que eu trago aqui para essa comunicação são algumas considerações iniciais, já que eu ainda não fiz a qualificação do meu projeto, né? E só para fazer um comentário, vendo a fala dos colegas de hoje, principalmente me tocou bastante da Ana Patrícia, eu já vi que muitas coisas eu já vou mudar no meu projeto e no olhar que eu estou dando para esses passos que eu vim apresentar hoje para vocês. Na verdade, mesmo antes dessa apresentação, eu já tive outras oportunidades, junto com outra colega que também trabalha com educação de atendimento educacional especializado, que é a Vanessa, né? De a gente fazer olhares até quando nós apresentamos o trabalho no ISD para outros focos que eu não tinha pensado inicialmente quando eu pensei o projeto para entrar no doutorado. Então, já no título, talvez eu já mude alguma coisa, mas eu vou apresentar, então, para vocês o esboço do que é o que eu estou pensando para a pesquisa do doutorado. Então, inicialmente, eu intitulei a pesquisa como Alfabetização de Crianças com Deficiência, o trabalho com a linguagem nos anos iniciais e nas salas de atendimento educacional especializado. Ah, não vai passar mais. Vai. Bom, então esse aqui Então, o objetivo dessa apresentação, né, são as considerações iniciais e o projeto, o objetivo principal, ele é verificar como que o trabalho, como é o trabalho realizado com os alunos com deficiência nos anos iniciais, no que diz respeito à linguagem, tanto na sala de aula quanto na sala de atendimento educacional especializado. Para explicar um pouquinho isso, eu fiz um roteiro, né, que eu acho que vai orientar melhor a vocês entenderem um pouquinho do que eu penso da pesquisa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a relevância desse estudo para a área da linguística aplicada, o meu envolvimento, porque não tem como eu falar da pesquisa sem falar sobre quem eu sou dentro da pesquisa, né? O foco, a importância do olhar para a linguagem que eu trago no AEE e na sala de aula, a minha pergunta inicial, alguns caminhos metodológicos, um aporte teórico e as minhas perspectivas do estudo. Bom, vou começar então falando um pouquinho sobre a linguística aplicada e quais as contribuições que ela pode trazer para a educação inclusiva. Quando a gente faz o estado da arte, assim, começa as pesquisas, né? Eu tenho percebido muito que professores e pesquisadores da área da educação têm buscado muito na linguística aplicada um suporte, até mesmo para teorizar o trabalho da linguagem com os alunos com deficiência nas escolas. Então, o primeiro ponto que eu trago é pensar um pouquinho sobre qual é o olhar da educação inclusiva para a linguagem, pensando um sujeito em constituição, né? Não apenas um sujeito que está ali para aprender a ler ou escrever, mas principalmente para interagir no mundo, fazer da linguagem uma prática social e, bem como a professora Doroteia falou aqui no começo, a linguagem para melhorar a vida, para interagir e para ser um sujeito no mundo que nós estamos. Pensando sobre a concepção de linguagem, tanto dos professores de
sala de aula e dos professores da sala de recursos. E então, pensando então, onde que entraria a contribuição da linguística aplicada? A linguagem como uma prática, né, de trocas significativas, tanto aqui eu penso tanto dos professores como dos alunos, e daí depois eu vou falar um pouquinho do meu anseio em pensar também sobre o papel do professor do atendimento educacional especializado, que vai muito além de apenas atender o aluno naquele espaço, porque algumas pesquisas evidenciam a necessidade desse professor do atendimento sair desse espaço e transitar por outros espaços da escola para realmente acontecer a inclusão. E a linguística aplicada potencializa reflexões para os professores da educação inclusiva, e concordo muito com o que as colegas trouxeram antes, que já na minha dissertação de mestrado eu percebi que muito mais do que trazer dados do que eu percebi nas professoras em formação, foi a minha transformação enquanto pesquisadora e o que eu trago hoje, o meu olhar hoje nos espaços que eu trabalho. E se a prática pedagógica é uma linguagem, é uma prática de linguagem, alguns autores já colocam que ela tem que ser sustentada teoricamente, né? E pesquisadores da linguística aplicada têm contribuído bastante para isso. E como ver o sujeito como um sujeito de interação, tanto os professores como os alunos, e tornar visível esse aluno dentro da escola. Bom, então, agora eu vou falar um pouquinho porque eu escolhi o espaço do atendimento educacional especializado para fazer essa pesquisa. A nossa pesquisa nunca está desvinculada do que nós somos e do que nós fazemos, né? Então, já quando terminei a minha dissertação de mestrado, quando eu trabalhei com formação de professores do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, eu já percebi algumas questões que poderiam ser pesquisadas num próximo passo, né? E uma delas diz respeito à educação inclusiva, que os cadernos de formação eles trazem um olhar diferenciado para o trabalho com alunos com deficiência, né? E os professores têm trazido muito essas questões, porque cada vez mais nós temos alunos com vários, diversos tipos de deficiência ou transtornos, né? E que estão dentro da sala de aula. Então, é uma motivação muito pessoal, que tem a ver também com a minha trajetória profissional, porque eu fui formadora de professores num determinado tempo, sou professora de sala de aula dos anos iniciais, dos anos finais, e em 2014 acabei entrando no atendimento educacional especializado, né? E quando eu entrei nesse espaço, eu também me senti um pouco perdida, né? E fui buscar vários elementos que contribuíssem para a minha prática nesse espaço. Só que eu vi que esse espaço ele abarca muito mais do que só aquela sala de aula ali que a gente está trabalhando com os alunos. E nesse meio tempo eu também fui buscar subsídios numa licenciatura de educação especial, né? Que eu tenho percebido que tendo dentro da educação a linguística tem contribuído muito, principalmente para falar sobre a linguagem. Então, a minha atuação desde 2014, e essa demanda de pesquisas, né, que é a relação do sujeito-professor, do aluno, linguagem, e principalmente como fazer que os professores que têm alunos com deficiências dentro da sala de aula se mobilizem, né, para realmente essa interação acontecer na sala de aula, porque, infelizmente, eu sei que existem casos de sucesso, mas ainda há muito para a gente fazer, né? E eu acho que o professor do atendimento educacional especializado tem um grande desafio nesse contexto. Inclusive, principalmente de atingir o professor da sala de aula, que é o que eu tenho percebido.
Então, a sala de recursos multifuncionais, né, que é o atendimento educacional especializado, ele é um espaço em São Leopoldo. Nós já temos 14 escolas que têm esse espaço instituído dentro das escolas, né? Antes nós tínhamos só 4. Esse espaço, na verdade, informalmente, já existia de certa maneira, porque crianças com dificuldades de aprendizagem sempre tiveram nas escolas, né? Então, as escolas foram sempre fazendo espaços que não tinham esse nome, mas que já tentavam atender essa demanda. Mas o espaço, oficialmente, ele surge em 2010, ele é um bebezinho ainda, né? E para quem é esse espaço? São para alunos que têm deficiência com laudo, né? E daí a gente já entra com algumas outras questões que, inclusive, já são discutidas em políticas nacionais, né? Sobre os alunos que têm laudo com dislexia, por exemplo, que não são público-alvo, mas que também precisam de um atendimento. E dentro desse contexto, então, cada prefeitura, cada município encontra maneiras de não deixar ninguém de fora, né? Então, em São Leopoldo tem o atendimento educacional especializado e, junto com ele, tem um espaço que já foi vários nomes, mas hoje se chama espaço de aprendizagem, que são os alunos que ainda não têm um laudo, que têm um parecer técnico, né? Então, eles conseguem frequentar esses espaços. E eu trago a sala de recursos multifuncionais porque eu acho que é muito importante a gente ter um olhar para a questão da linguagem. Não só a linguagem como o aluno se alfabetizar, mas principalmente como uma constituição de sujeito, né? Porque a mesma linguagem que a gente está trabalhando lá na sala de aula também é aquela linguagem que eu me refiro ao outro e eu acabo construindo o outro perante os olhos de toda a escola, a forma como eu me dirijo a esse aluno que tem alguma necessidade especial, né? Até como eu, como professora do atendimento educacional especializado, me posiciono quando é um conselho de classe, onde a gente vê e percebe que os alunos estão ali, tem um monitor para atender, mas a interação, a linguagem propriamente dita, de constituição de sujeito, não aquela que vai apenas formar, né? Mas a interação do outro com o outro, ela muitas vezes não acontece, né? Então, por isso que eu trago essa questão. E a pergunta inicial, que eu já penso que algumas coisas vão mudar, de que maneira que o trabalho com a linguagem acontece com os alunos dos anos iniciais. E aqui eu coloquei ainda anos iniciais, porque quando eu fiz o projeto ainda era essa ideia, mas agora eu tenho algumas inquietações com os alunos dos anos finais. Porque como eu estou muito tempo nessa escola, eu vi os alunos, esses mesmos alunos, entrando lá no 2º ano, no 3º ano, e hoje eles estão no 6º, eles estão no 7º. E o que eu gosto muito na minha pesquisa, porque além de eu ser professora do atendimento educacional especializado, eu também sou professora deles em sala de aula. Então, o meu desafio é maior ainda, né? E eu tenho alunos no 6º ano que nós temos feito várias experiências de práticas de linguagem, inclusive de eles se posicionarem e estarem andando nos outros espaços das escolas e principalmente se colocando para fora, por exemplo, apresentando trabalhos científicos, indo em em feiras, né? Porque às vezes eles não ficavam, nem eram convidados, às vezes, para essas coisas. Então, esses anos iniciais eu coloquei, mas ele talvez se dirija para os anos finais. Tudo vai depender, né? Então, como que ocorre essa interação? E, principalmente, do professor da sala de aula com o professor da sala de recursos. Porque, num outro trabalho que a gente apresentou Já estão 10 minutos? Num outro trabalho que a gente apresentou
no ISD, a outra colega, a professora Vanessa e eu, nós colocamos exatamente sobre isso, sobre as várias demandas que tem o professor do atendimento educacional especializado. E quando ele tem tempo para ir falar com os professores de sala de aula e fazer essa interação. Bom, os caminhos metodológicos, né? Já estou acabando. Então, Então, só vou trazer um pouquinho aqui sobre alguns aportes teóricos que nós vamos usar para falar sobre as concepções de linguagem. Esses eu nunca abro mão desses dois autores, né? Que eu acho que desde a minha dissertação sempre tem a ver com o que eu estou querendo aqui, né? Depois a gente tem também sobre as práticas de linguagem e educação inclusiva, um autor que eu tenho lido bastante, que é um linguista da Universidade Federal do Pará, que traz exatamente sobre isso, é um olhar totalmente da linguística aplicada para a educação inclusiva, né? E depois também sobre as práticas de linguagem, e os documentos legais da educação inclusiva, BNCC, as notas técnicas, e o que os documentos de formação de professores também falam sobre isso. Os meus próximos passos, né? Que eu estou indo para o comitê de ética agora, depois a geração de dados, a qualificação, e é isso. Muito obrigada. Bom dia, então, gente. Eu sou Fabrício, sou doutorando aqui do programa e sou orientando da professora Doroteia Frankersh. Nós trabalhamos com a linha 1 de pesquisa aqui do PPG em relação às práticas escolares. Então, essa é a minha apresentação. O título que eu trouxe para o trabalho aqui, voltando, é Transformação e Inclusão Digital de professores nos cenários das práticas educacionais do ensino superior. Tá? Eu já mudei esse título, mas trouxe ele, de fato, porque era o que eu tinha submetido no meu resumo, mas já excluí a palavra inclusão, né, porque já parto da concepção de que o meu sujeito, ele não vai se incluir, ele já é incluído nisso, né? Não existe nenhum dos meus sujeitos são excluídos quando eu falo de tecnologia, porque todos vivemos no século XXI e estamos envoltos, né, às questões tecnológicas. Então, já tirei, mas trouxe o título que era o que eu tinha submetido no trabalho, tá? Então, eu estou sob orientação da professora Doroteia Frankersh, com quem eu tenho trabalhado desde meu TCC, com foco sempre na formação de professores, né? Mas no TCC eu trabalhei com formação de professores em escola regular. Na dissertação, trabalhei com formação de professores a nível de graduação. E agora, como um desafio, vou trabalhar com formação de professores, formação continuada de professores de pós-graduação e também de graduação. Né? Então, um pouquinho da tese. Então, eu trouxe, na verdade, esse trabalho para apresentar até onde eu estou. Né? Eu estou aí desde março, estou no 7º mês de doutorado. Já fiz bastante coisa até então, acredito, né? E trouxe para apresentar para vocês, então, um pouquinho dessa minha tese. Vivemos, então, numa sociedade contemporânea envolta às questões tecnológicas. Como professor, também formador de professores, trabalho com curso de magistério, né? Sou professor de didática da linguagem. E trabalhando, então, em escola também pública e regular, sempre me inquieto nessas questões da tecnologia, né? De que fato nós, professores, estamos incumbidos de trazer, né, e de propor metodologias que trabalhem, né, e que utilizem a tecnologia não como fim em si mesmas, né, não utilizar a tecnologia pela tecnologia, mas de fato que a gente se aproprie do uso da tecnologia para que a gente possa ensinar os nossos alunos a ler, pensar e escrever com a tecnologia no século XXI. Então, trabalhando com a Doroteia no programa de pós-graduação, né, e participando da formação, acompanhando uma formação que é desenvolvida com professores aqui da universidade, professores de pós-graduação, né, me surgiram algumas inquietações em relação a isso, né. Então, a pergunta, né, a universidade tem preparado os professores de seus cursos de graduação ou mesmo de pós-graduação para lidar com o crescente avanço tecnológico do século XXI?
Os professores dos cursos que formam profissionais que diariamente estarão lidando com as tecnologias digitais têm repensado sua forma de tratar a temática em suas aulas? Muitas das nossas discussões, acho que todos nós aqui tivemos a mesma formação, olhando para o nosso próprio curso, né, do Letras aqui da universidade, poucos foram os momentos que eu recorde em que eu tive contato com tecnologias e propostas tecnológicas nas metodologias dos professores. Né? Então, nós estamos num curso de licenciatura, é um curso de formação de professores de licenciatura, que estarão em sala de aula formando alunos, eu, no caso, formando alunos e também formando professores, junto com a Silvana, né? E que precisamos, de fato, nos apropriarmos dessas questões para provocar os nossos alunos a pensar no século XXI e a trabalhar, fazer com que os alunos trabalhem com aquilo que eles fazem todos os dias, com o uso do celular, com o uso do computador, em meio às redes sociais, etc. Então, como é que eu comecei a definir a minha tese? Né? Meu projeto foi aprovado já, meu projeto pelo Comitê de Ética foi aprovado agora em julho, né? E eu comecei então a pensar onde é que eu sentaria, onde é que eu colocaria a minha tese? Por que o meu trabalho é uma tese? Né? Muito me preocupa muitas vezes. Uma vez eu acompanhei um coordenador do curso da CAPES, né? Acho que foi no Sul Letras de 2018, onde ele dizia que muitos dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelos programas de pós-graduação não são teses. Né? E eu me preocupei um pouco a pensar por que meu trabalho é uma tese. Né? E o que eu vou trazer de novo, de inovação, para a minha área e também para a área da educação. E para a área da linguística aplicada, especialmente. Né? Então, nos últimos meses, um trabalho muito árduo, eu realizei uma pesquisa bibliográfica, né, com o objetivo de conhecer então a produção de conhecimento, né, no qual a minha possível tese vai estar inserida, né. Então eu olhei no banco de dissertação e teses dos últimos 5 anos, né, na CAPES, e também nos periódicos indexados, quais CAPES, né, A1 e A2 da linguística aplicada, né? Pensando em possíveis palavras-chave em que eu penso em trabalhar e desenvolver a minha tese de doutorado, que é em relação à cultura digital, ao letramento digital, ao letramento crítico dos professores, ao letramento do professor no local de trabalho e para o local de trabalho, práticas educacionais e a formação continuada de professores. Então, neste trabalho ali, deixa eu abrir aqui porque eu estou ceguinho só um pouquinho. Esqueci meu óculos no dia da apresentação, né? Então, muitos dos trabalhos, né, por exemplo, sobre cultura digital, 167 trabalhos relacionados a este tema. Né? Letramento digital, 145 em teses e dissertações no campo da linguística aplicada. Letramento do professor, 743 trabalhos. Letramento crítico, 147 trabalhos. Práticas educacionais, 237. E formação continuada de professores, 258 trabalhos entre dissertações e teses relacionados ao que apareceram em algum momento nas palavras-chave do trabalho ou no resumo, a palavra formação continuada de professores. E aí eu pensei, meu Deus, o que farei eu, né, de novo, sendo que já existem muitos trabalhos relacionados no campo da linguística aplicada sobre essas palavras-chave no qual eu pensei. Então, o que eu encontrei mais em relação a isso, né? Então, palavras, basicamente, então, incidências nas pesquisas. Professores em formação inicial, seja de ensino regular ou de nível superior. Formação inicial de professores de línguas, muitos trabalhos desenvolvidos em língua estrangeira, inglês especialmente. Relação de trabalhos, nessas palavras-chave, entre relação professor e aluno, aluno versus aluno. Letramento digital de professores de línguas em formação ou em atuação no ensino regular. Letramento digital de professores da educação básica. Uso de tecnologias por professores do ensino regular. E formação continuada de professores em escolas regulares. Basicamente, os trabalhos giram em torno da educação básica, do ensino regular, e na formação de professores de séries iniciais ou professores em formação na educação superior. Em nada, não encontrei raros os trabalhos, encontrei 2 trabalhos relacionados à formação continuada de professores a nível de pós-graduação e graduação. Né? Então, a minha proposta de tese, ainda em avaliação, porque eu ainda continuo, eu avaliei, então, os periódicos A1 e A2. Eu vou fazer, então, continuando, né? Já comecei, então, vou avaliar as revistas B1 e B2, para ver se eu acho mais alguma coisa, né? Para, de fato, pensar, né? E situar a minha tese, porque qual que é a contribuição do meu trabalho para a nossa área, né? Pensando, então, em proposta de tese, já me emergiu
né, emergem coisas. Na transformação digital de professores do ensino superior, esta é o meu centro, né, talvez um dos primeiros trabalhos aí, no e para o local de trabalho, reavaliando práticas a partir de um curso de formação continuada com foco na cultura híbrida e multimodal. Então, pensando nas palavras-chave ainda como cultura digital, formação continuada de professores de pós-graduação e graduação, letramento no e para o local de trabalho, letramento digital e letramento crítico. Objetivo, então, né, pensando a partir disso aí, analisar como se dá o desenvolvimento profissional de professores pesquisadores que participam de uma formação que visa habilitá-los para conceber e desenhar cursos e atividades que levem em conta a apropriação da cultura híbrida e multimodal que caracteriza a contemporaneidade. Nós estamos, hoje os cursos estão, as universidades estão fornecendo muito formação inicial, formação continuada, nessa cultura híbrida, nessa cultura multimodal, nessa cultura EAD. E essa pesquisa, então, está inserida no campo da linguística aplicada, pois busca compreender o desenvolvimento e transformação digital desses professores, sempre a partir da linguagem. Essa é a minha concepção, então, e a minha proposta para a contribuição na linguística aplicada. Meu arcabouço teórico, então, né, não cheguei lá ainda, mas tenho alguns possíveis capítulos, né, sobre o letramento do professor no local de trabalho. Eu falo no e para o local de trabalho, né, eu estou falando com os professores específicos de uma universidade, cultura digital e letramento digital, e formação continuada de professores no ensino superior. Né. Há pouco eu achei também trabalhos que muitos dos trabalhos falam em formação continuada de professores, mas raros os trabalhos encontrados que falam de uma formação continuada de professores no ensino superior, promovido pela própria academia no qual eles trabalham. A metodologia, então, né, o nome do curso, então, no qual os meus sujeitos participam, né, é um curso de formação continuada, denominado como Ecossistemas de Cultura na Pós-Graduação, Cultura Híbrida e Multimodal. É uma pesquisa de natureza qualitativa, são professores de uma universidade privada da região sul do Brasil. Geração dos dados, então, que eu já estou, né, participando, observando, né, observação participante, diários de campo, produções e interações híbridas, físicas e online. Os professores têm um encontro, né, quinzenal, mensal, no qual eles se encontram. Eles também têm atividades, né, numa plataforma Moodle. Entrevistas com esses professores que ainda não foram realizadas, estou pensando, né. E após, então, esses dados vão ser analisados, né, enfim, transcritos e aí para o trabalho. Trouxe, então, um pouquinho para a gente pensar nessa transformação digital. A gente fala tanto que nós, quanto professores em sala de aula do ensino regular, a gente tem que promover metodologias novas, né? E será que os nossos professores de graduação e de pós-graduação estão promovendo metodologias ou entendem tecnologia ou lidam com tecnologia, né? Trouxe um pouquinho dos dados, então, selecionei 3 participantes desse né, desse curso aí para pensar, né? Então, a professora Marina, que é uma engenheira mecânica, o professor Pedro, que é graduado em filosofia, e o professor Jorge, que é graduado em direito, tá? São nomes fictícios aí. A professora Marina, ela diz que o Moodle ainda é um mistério para mim, né? Uma professora de pós-graduação. Reconheço sua importância por diversos fatores. Por isso, quero e preciso aprender a trabalhar com ele. 2019, século XXI, professor de pós-graduação. Estou respondendo, mas ainda sem muita segurança de estar enviando corretamente. Ainda estou muito crua nesse Moodle, mas vamos em frente, né? Então, no início do curso, eles foram instigados a se apresentarem e a falarem um pouquinho sobre o que era a tecnologia para eles. Lá pelo andamento do curso, né, quando questionados se eles desenvolvem, né, o uso das tecnologias nas suas metodologias, basicamente a resposta é que eles utilizam das tecnologias, mas como suporte. Por exemplo, ambos trabalham com o Moodle, mas como repositório de material, suporte, discussão de fórum, mas não utilizam, né, da tecnologia para propor, para explorar, né, novas metodologias inseridas nesses lugares. Eles concebem que eu já estou no Moodle, eu já estou letrado digital, já estou utilizando a tecnologia. Esta não é a ideia. Ao longo do curso, então, a gente pode ver que os professores estão se transformando, né? Essa mesma Marina, que não entendia, né? Ela disse que gostaria de compartilhar minha experiência com a elaboração de formulários.
Primeiro que estou super contente por saber que essa tarefa não é tão misteriosa quanto eu imaginava. Finalmente repassei o formulário de preenchemos para os colegas do PPG, né? Depois, sem me dar conta que esse formulário era do Google, fui para o tutorial. Então, ela fez um form do Google e não tinha familiaridade de como fazer esse form e relata que ela está se desenvolvendo, né? Outros professores também, então, mencionam, né, e já começam a refletir, né. Acredito que eles assim que é importante em nosso processo de criação de uma cultura híbrida e multimodal, que não é simplesmente partilhar experiências com o uso de diferentes tecnologias, mas antes entender e refletir sobre a lógica do universo digital. Então a gente já começa percebendo esse professor se desenvolvendo em relação a esse desenvolvimento digital, né. E que esses resultados, né, de forma muito simplória, trouxe um pouco dos dados para a gente pensar junto na importância de se pensar nesse letramento digital, nessas novas práticas educacionais, essas novas práticas metodológicas, envolvendo, né, todos nós precisamos nos preparar, mas principalmente a academia que forma, responsável por formar, precisa estar preparada para isso, né. Então, os resultados preliminares apontam que, por meio da formação continuada de que estão participando, os participantes estão reconstruindo sua identidade de professor e o seu próprio letramento digital, bem como revendo metodologias de ensino no e para o local de trabalho, a partir da apropriação das ferramentas apresentadas e utilizadas ao longo do curso que realizam. Então, os próximos passos, então, eu estou no 7º mês do doutorado, né? Continuar acompanhando o curso para geração dos dados, definir o arcabouço teórico e preparar o texto para qualificação, tão temido, né, neste momento também. Mas era isso, então, trouxe o trabalho, né, nada de dados ainda muito apurados, mas do que eu tenho pensado e a minha preocupação, então, de definição da minha tese, para depois começar a pensar no meu arcabouço teórico de forma mais segura, evidente, e de que meu trabalho venha, de fato, a contribuir, né, para a área da linguística aplicada. É isso, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, eu sou a Jayla, doutoranda, início do doutorado, iniciei em agosto. Então, vou apresentar a vocês a minha dissertação de mestrado, que foi defendida no final de julho, né? Por que eu optei pela dissertação? O ano passado eu trouxe, então, os dados ainda em análise, né? Então acho importante ter esse retorno a todos, né, dos resultados finais de minha pesquisa. E com certeza, como ainda estou no recém no terceiro mês do doutorado, terei muito tempo para apresentar a vocês, então, a minha proposta de tese. Então, o meu trabalho da minha dissertação de mestrado foi as estratégias patêmicas, né, de emoção em artigos de popularização da ciência para crianças no domínio midiático digital. Aqui eu coloco, então, a estrutura da minha dissertação, então, defendida no dia 29/7. Então, eu procuro traçar um perfil histórico da divulgação da ciência no Brasil, fazendo apontamentos relevantes desde antes da ditadura, para compreender um pouquinho como a ciência é divulgada no nosso país. Logo após, então, trago alguns conceitos em relação ao discurso da divulgação da ciência e, posteriormente, o discurso de divulgação científica midiática, ou seja, inserido no contexto midiático digital, né? Após, trago a construção enunciativa, né, para compreender os papéis e a identidade das pessoas envolvidas. E, então, a divulgação científica para crianças, que foi o público-alvo da minha pesquisa, e, por fim, emocionar para informar, né? Então, a patemização eu coloco como uma categoria de efeito para chamar a atenção de um público que, às vezes, não necessariamente tem interesse pelo assunto a ser divulgado, né? Então, por fim, metodologia, análise e comparação. O meu problema de pesquisa foi como a revista online Ciência Hoje das Crianças e o blog Minas Faz Ciência Infantil promovem a emoção, né,
na popularização da ciência para as crianças, visando a captação, ou seja, como essas revistas inseridas na mídia, né, conseguem, por meio da emoção, né, e a emoção, como vou explicar após para vocês, discursivizadas, né, não é um viés cognitivo, mas sim via análise do discurso. Como algumas estratégias são utilizadas no texto para chamar a atenção desse público que, às vezes, não tem interesse pelo assunto tratado. O objetivo geral, então, foi identificar e analisar marcas linguístico-discursivas e icônicas de patemização em artigos de popularização científica midiática para crianças, então, acessíveis aos não assinantes das revistas CHC, né, que é Ciência Hoje das Crianças, e MFC, Minas Sua Ciência Infantil. Né? Então, optei por analisar todos os textos que estavam abertos ao público não assinante, né? Que isso também é uma preocupação de como a ciência é divulgada para aqueles que não têm acesso à assinatura de uma revista. Né? Então, procurando evidenciar como as emoções discursivizadas contribuem para a visada de captação, para chamar a atenção desse público, que é uma característica bem específica do discurso mediatizado da ciência. Os objetivos específicos, então, foram verificar como que se estabelece o contrato de comunicação desses artigos de popularização da ciência para crianças, né? Identificar as tópicas de emoção, que são estabelecidas por Charrodot, 2010. Essas tópicas, elas são esclarecidas por Charrodot em um contexto específico, que é na mídia, na televisão. Né? Então, aqui eu adapto para esse contexto, essa situação particular que são os artigos de divulgação da ciência. E aí mudo o quadro também, conforme eu mostrarei para vocês. E avaliar se o apelo à emocionalidade pode favorecer, então, a construção dessa visada de captação. E, por fim, averiguar se os artigos de divulgação da ciência são organizados discursivamente com vistas a essa dupla finalidade, que é de captar e informar. Chamar a atenção para informar, explicar, divulgar um assunto da ciência. Então, me baseei para a minha dissertação, ela foi totalmente charrodiana, né, em Patrick Charrodot, e então a teoria de base, ela olha para o ato de linguagem, que ela observa a identidade dos parceiros da linguagem, quem são os envolvidos, a intencionalidade do sujeito falante, né, quando enuncia. Então, aqui, o sujeito falante, como vou mostrar para vocês quem é a identidade dos envolvidos, que é o divulgador da ciência, o produtor do texto, que pode ser um jornalista, ou pode ser um jornalista cientista, e essa relação de influência que existe entre o divulgador e o leitor criança. Então, aqui, na situação de comunicação da divulgação da ciência midiática, há uma intersecção de 3 discursos. Né? Então, há o discurso científico, né, que é trazido da academia, que é uma troca entre pares especializados, há o discurso midiático, quando está inserido na mídia, né, ele tem características diferentes, e há o discurso didático, que é bem específico para informar, explicar algo a um público não especializado. Aqui eu organizei também a divulgação do conhecimento científico para o público não especializado. Este esquema, então, ele começa da seguinte forma: o conhecimento científico, né, em que a troca é uma linguagem especializada, troca entre pares, entre cientistas que dominam a mesma área, para, então, o jornalista divulgador divulgar esse conhecimento ao público leitor. Então, passa por uma recontextualização do conhecimento científico, e para isso ele precisa ressematizar a linguagem conforme a identidade dos parceiros ali envolvidos, então, para conseguir informar. Né? Então, não é uma tradução, né, do discurso de base, que é o discurso científico, a troca entre pares, mas é uma recontextualização, né, para poder explicar e conseguir chegar a esse público.
Então, aqui trago a parte essencial, então, da minha dissertação, que é as emoções, então, como forma, como categoria de efeito para informar, né? A análise semiolinguística do discurso, ela tem um ponto de vista bem diferente do da psicologia, que olha para o social, e da sociologia, que é interpretativa e interacionista. Então, porque o objeto de estudo não é aquilo que o sujeito sente, nem aquilo que o motiva a sentir, né? Tampouco o comportamento nas relações, mas a linguagem como portadora de sentido, né? Então, essa é a visão de Charrodot, e aqui norteia o meu trabalho. Trago, então, a estruturação do universo patêmico, conforme Charrodot, que ele define em 4 grandes tópicas, né? Essas 4 grandes tópicas, existem variações nelas, em que ele denomina de figuras, né? Então, a primeira tópica é a tópica da dor, né? Que aí eu vou passar um pouquinho, e algumas figuras, então, a tristeza, a vergonha, constrangimento, humilhação, orgulho ferido. Depois, a tópica da alegria, que é o oposto da dor, né, com algumas figuras como satisfação, contentamento, vaidade, orgulho. A angústia, né, algumas figuras como melancolia, medo, terror. A esperança, com suas figuras confiança, desejo, votos, apelo, oração. A antipatia, né, e as figuras indignação, acusação, denúncia, cólera, ódio. A simpatia, a benevolência, compaixão, piedade. A atração, com algumas figuras, admiração, fervor, maravilhamento, encantamento. E a repulsa, então, com suas figuras, que são níveis diferentes de emoções, desprezo, desgosto, aversão, fobia. Então, essas figuras, essas 4 grandes tópicas, são definidas por Charrodot para estruturar o universo patêmico. E essas tópicas são encontradas nessas marcas linguístico-discursivas, né? Então, aqui eu trouxe a estruturação, então, do universo patêmico a partir da teoria charrodiana, né? E a partir também da análise do corpus. Então, aqui, a identidade dos parceiros. De um lado, nós temos o divulgador jornalista, que é o eu comunicante. Então, esse carrega crenças, valores, ideologias e também uma realidade vivenciada, né? Que, quando ele enuncia, que é o eu enunciador, ele visa efeitos, né, para provocar, então, no tu destinatário, né? Ou seja, que é a criança leitora, né, esse tu interpretante. Mas essas emoções, elas não são transmitidas, as emoções que o divulgador sente. Claro que influencia, porque ali tem as crenças, a realidade vivenciada, mas sim são as emoções a partir desses efeitos visados para informar. Então, a construção do corpus foram 40 artigos de divulgação da ciência, 20 da CHC e 20 da Minas Faz Ciência Infantil. Os critérios, então, para seleção, publicados no período de janeiro de 2016 a maio de 2018, acessíveis aos não assinantes das revistas, e todos voltados ao meio ambiente e seres vivos que a ele pertencem. A metodologia, então, a verificação da situação global de comunicação, situação específica, a identificação de algumas categorias que foram definidas a partir da análise do corpus, como comportamentos enunciativos, a partir das modalidades de discurso, as alusões, as analogias e comparações, a representação icônica, as anáforas lexicais, os organizadores textuais e as restrições de emocionalidade, de visibilidade, de seriedade, de legibilidade, que são propostas no contrato mediatizado da ciência, então, conforme Charrodot. E também a verificação dessas tópicas de emoção estabelecidas por Charrodot, que são manifestadas nas marcas, né, linguísticas, e comparação das análises realizadas nos 2 suportes midiáticos. O que nosso corpus, então, revelou?
A situação global de comunicação, então, a CHC e a MFC Infantil, elas são revistas que pertencem a esse domínio midiático digital e que se caracteriza por uma dupla visada, ou seja, de um lado, captação e informação, visa chamar a atenção e visa informar um conhecimento científico. E institui a identidade dos parceiros, jornalista, público-alvo, determina um propósito que é selecionar, relatar e comentar um acontecimento, seja qual for a situação de comunicação. E esse domínio ele se aposta de diversas lógicas, conforme já rodou, como a econômica, a tecnológica e a simbólica, né, já refletidas. Mas aqui focaremos um pouco, então, sobre a simbólica. São blogs bidirecionais, ou seja, que possibilitam comentários dos leitores. Então, são ambientes digitais que assumem um caráter particular, de acordo com a finalidade desses suportes, que é divulgar fatos científicos. A identidade, então, desses parceiros ela é marcada por uma profunda simetria, pois os interlocutores ocupam posições de saber bem distintas, né? Então, jornalistas, cientistas para crianças ainda em processo de formação. O tema, então, corresponde a um objeto de saber transformado em um acontecimento, né, por meio dessas estratégias discursivas. E as circunstâncias materiais, então, são estabelecidas pelo suporte, ou seja, visual e escrito. E a finalidade é uma finalidade dupla, que é a de informar um conhecimento científico, que é um fazer saber, e também de captar o leitor, suscitar o interesse, o fazer sentir pelas emoções. Então, aqui eu trago um artigo, Ai que Fedor, da CHC. A situação, então, particular de comunicação, o gênero discursivo, é um artigo de divulgação da ciência para as crianças, do domínio midiático digital, foi publicado em 13 de janeiro de 2016. A identidade dos parceiros, então, foi escrito pelo biólogo e cientista divulgador Diogo Loreto para o público infantil com níveis diferentes de conhecimentos. O fim discursivo deste artigo foi explicar sobre a vida dos gambás e as estratégias de sobrevivência como malcheira tanatose. Então, aqui, sempre visando essa dupla finalidade do fazer saber sobre os gambás, há um explicar, um fazer compreender a respeito das estratégias de sobrevivência deles e também essa estratégia de fazer sentir por meio das emoções. Então, de um lado, a visada de informação, né, que precisa ter uma condição de seriedade por parte de quem divulga, e também a condição de emocionalidade. Eu vou passar aqui um pouquinho porque o tempo está correndo. Tá. Então, aqui, eu só vou finalizar aqui. Das conclusões, então, ficou evidente quem são esses seres sociais e os papéis deles, né? O divulgador e o leitor. A ciência ela é representada no discurso de divulgação da ciência como uma instituição capaz de descobrir, desvendar mistérios, desde o porquê de um odor exalado de um gambá até a cura para doenças. A ciência é sempre legitimada nesse discurso pelo processo metodológico. O saber, então, confere a esse discurso uma posição de autoridade, e essa autoridade é utilizada por esses produtores de texto para legitimar a fala. Há uma busca por uma transformação do perfil dos cientistas, que aqui é bem relevante, antes considerado como figuras caricatas, dentro de laboratórios, de jaleco. Agora, então, eles são descritos nos textos como especialistas que não trabalham sozinhos, mas sim com equipes, porque são citadas também essas instituições. Então, e é uma linguagem sempre fácil, de leve entendimento. Então, por fim, não tem como, eu passei algumas questões aqui em questão do tempo, mas não há como negar que instituir o patos na ação discursiva, ou seja, as emoções na ação discursiva, é suscitar um efeito emotivo no interlocutor, né, que possibilita, então, atingir o fim discursivo. Então, as emoções, elas são utilizadas por esses divulgadores da ciência, não só para chamar a atenção. Então, nós dizemos que divulgar a ciência é também educar criticamente o cidadão. Então, as emoções podem, sim, ser uma ponte para uma cultura científica. Desculpa passar tão rápido assim. Então, por fim, depois de tantas emoções, nesta manhã. Muito obrigada. Então,
Então, gente, como a gente teve alguns probleminhas técnicos, e a gente sempre passa, né, 2 minutinhos e tá tudo bem. E a gente tem que terminar meio-dia. Eu penso que seria bom cada mediadora fazer uma pergunta, assim, alguma coisa específica, se vocês têm algum comentário geral, alguma coisa assim. Posso começar? Eu acho que todo mundo me escuta, né? É aqui? Então, aqui, tá ligada? Oi, tá. Então, eu acho que foi muito interessante. Até acredito que seja uma proposta trazer trabalhos de diferentes linhas, né, para a gente ver o alcance da linguística aplicada, né, porque às vezes a gente fica só na nossa linha e não enxerga o que o vizinho, né, está fazendo. Então, foi muito interessante essas apresentações que envolveram vários lugares, que mostraram parcerias interessantes, como a proposta da Aline, ou a do Fabrício, né, que trouxe essa questão do estudo com professores de graduação e pós-graduação. O trabalho da Jayla também muito interessante, pena que a gente não conseguiu ver a análise, né, ali o elemento textual, que é o que chama atenção, muito legal. E também o trabalho da Silvana com relação a essas salas multifuncionais, como elas são importantes dentro da escola, né? Eu fiz uma pergunta para cada um, mas eu vou selecionar uma, então, para fazer. Aí depois o restante eu faço pessoalmente. Para a Silvana. Então, vou fazer. Eu achei bem interessante essa questão das salas, o teu olhar enquanto professora desse espaço, né, e como pesquisadora, essa inter-relação. E eu queria saber, Silvana, se depois de conversar com as professoras, ou talvez uma observação nessas salas multifuncionais, tu também, enquanto tese, vai propor algumas intervenções nesse ambiente, ou o teu trabalho vai estar mais focado assim na análise de como acontece, né, em medida de interações, de aprendizagens? Na verdade, a lâmina dos caminhos metodológicos não deu para falar, né? Mas, como eu falei no começo da apresentação, eu já vejo algumas mudanças de rota, né? Até pensando na demanda e nas dificuldades que a minha colega e a gente encontra na escola, né? Então, eu acho que eu não pensei exatamente em fazer, mas é uma proposta que eu penso agora, porque para trabalhar, inclusive para ajudar o nosso trabalho junto com os professores. Mas, assim, pensar bem uma proposta de intervenção, eu tenho que dizer que não tinha pensado ainda, não. Mas é uma boa ideia e se justifica, até por eu estar nesses dois espaços e ver a dificuldade que a gente passa. Obrigada. Então, queria parabenizar todo mundo que apresentou aqui, são trabalhos muito interessantes, né? A Aline, eu achei interessante a questão da preocupação com os ingressantes do curso de Direito, né? Eu queria ouvir um pouquinho de ti depois. Eu posso fazer 2 perguntas? Não dá tempo, né? Então, tá. Por que o curso de Direito, né? Qual é essa tua relação com o curso de Direito? E fiquei instigada também nessa questão da divulgação do site para os ingressantes, se teria, de repente, uma preocupação com o público leigo, talvez, que também não compreende esses termos específicos, né, do direito, se vocês, de repente, pensariam em alguma proposta nesse sentido, né? Eu estou passando um pouquinho do teu trabalho, assim, mas é por curiosidade mesmo. Obrigada pela pergunta. Bom, a relação do Grupo Semantec com o Direito começou bem antes de eu terminar a graduação, bem antes de eu conhecer a Rove, na verdade, né? Porque a Rove começou a trabalhar com o Direito a partir de um edital que surgiu numa época muito boa, né? Comparando com a época que a gente vive hoje, né? Em relação a editais, parcerias, era outro mundo, né? 2010. E houve esse grande edital
que foi uma parceria entre a CAPES e o Conselho Nacional de Justiça. Isso nunca tinha acontecido antes, para acolher trabalhos acadêmicos que pudessem contribuir para a área do direito. E aí houve várias áreas das humanas, né, também ciências sociais, enfim. E aí a ROVE submeteu esse grande edital, porque tinha muitas bolsas também. A minha bolsa de mestrado foi no contexto do CNJ, então era um edital grande mesmo. E ela propôs trabalhar inicialmente com sistemas de recuperação da informação, né, com uma interface mais com computeiros, né? Como é que a semântica poderia aprimorar sistemas de busca de processos, por exemplo, né? Eles têm grandes dificuldades porque às vezes tem advogados que têm um sistema e eles têm que categorizar qual é a petição, qual é o tipo de petição. Aí tem várias categorias e sempre tem uma categoria outros. E aí, na pressa, lá, o que mais acontece é colocar a categoria outros. Então, essa questão de categorização de documentos, né, entrou nessa primeira fase do projeto. Aí, nós chegamos a uma segunda fase, quando nós concluímos, né, essa fase de computação, que teve um trabalho também com o PPG em computação, aqui o professor Sandro Rigo, né? Aí nós começamos uma fase mais de divulgação, que veio dessa necessidade de tornar a linguagem jurídica assim, né, mais acessível. Essa é uma grande dificuldade, é um grande desafio. E conforme nós interagimos com pessoas da área do direito, porque a ROVE teve mestrandas, doutorandas que eram do direito e que vieram fazer mestrado, né, do PPGLA, doutorado, né? O professor Fernando Amâncio também é do direito e fez o mestrado em linguística aplicada. Eles traziam esses relatos de como era difícil abordar a linguagem jurídica mesmo com os estudantes, né? Porque eles estão adentrando a área e às vezes tem termos que, enfim, agravo de instrumento, sabe? O que é agravo de instrumento? Não nos diz absolutamente nada, né? É preciso entender todo o frame que está em jogo para a gente conseguir, de fato, se inserir nessa área. E quanto a essa preocupação com o público mais geral, com certeza é um passo que a gente precisa dar, e muito importante, principalmente pensando no direito penal, né, que é uma área que tão importante, assim, ela circula muito na mídia, a gente ouve falar a questão de como é que funciona um processo, enfim, o direito é tão importante a nós como cidadãos e, ao mesmo tempo, é tão distante, né, em relação à linguagem. Então, esse é um papel fundamental da linguística aplicada. Esse é um passo que nós ainda temos de dar, pensar não só no estudante de direito, né, que tem algum acesso ainda a manuais, enfim, mas pensar no público menos especializado ainda. Com certeza é um grande desafio a ser enfrentado. Obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa que a gente tem que interromper, mas para seguir os horários e vai vir alguém arrumar o projetor, então, né, a gente precisa seguir os horários. Mas muito obrigada pela participação de todo mundo e a próxima sessão é às 1h45. Obrigada.